Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ricardo e seja muito bem-vindo ao canal Rick Videoaulas. Hoje nós vamos para mais um vídeo inédito, mais um vídeo extraordinário, mais um vídeo de conteúdo novo aqui no Rick Videoaulas, seguindo agora, entrando no conteúdo do terceiro ano do ensino médio, mas é uma continuação direta, agora a gente vai dividir um pouquinho mais, porque eu tô tendo aula dividida, né, entre História Geral e História do Brasil, e a gente segue em História Geral, porque a gente terminou o conteúdo do segundo ano falando sobre a expansão territorial dos Estados Unidos e também sobre a Guerra de Secessão, a Guerra Civil dos Estados Unidos, que acabou terminando com a Vitória do Norte. A gente está passando aqui em cima, o território dos Estados Unidos se mantendo o mesmo. Isso aí foi primordial para que os Estados Unidos fizessem o imperialismo estadunidense, que é o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu já peço para que você, por favor, se inscreva no canal, o botãozinho vermelho inscrever-se, clicou, ficou branco, inscrito, quer dizer que você está inscrito, então vamos logo pro vídeo, porque hoje é dia do imperialismo dos Estados Unidos no século XIX. Passando aqui para dar um recado, meu amiguinho, meu parceiro Gustavo Borges, um dos maiores fãs aqui do Rick Videoaulas, acabou de criar o canal dele, o Tijolinho Gamer, com games. Ele já começou com vídeo de Minecraft, já fez uns 5, 6. Então se você gosta de games, se você gosta de game de PC, se você quer ajudar, ajuda aqui embaixo, tá no primeiro link na descrição e também no primeiro comentário do vídeo tem o link pro canal do Gustavo, se você puder lá se inscrever para ajudar um fã aqui do canal. Eu vou agradecer muito, valeu. E boa Páscoa para todo mundo, né? Quem comemora, quem não comemora, o significado acho que sempre vale para todo mundo. Bom, primeiramente vamos definir o que é imperialismo como conceito, assim, né? Imperialismo é a imposição de poder, a influência, o controle, a dominância, a influência, né? A imposição de poder de um Estado nacional sobre nações mais vulneráveis que esse Estado nacional. E essa influência, ela é no âmbito econômico, no âmbito político, no âmbito militar, portanto bélico, e também no âmbito cultural. Antigamente, lá você vai ver século XVI, século XV, século XVI, principalmente, a partir do século XVI, ocorreram as grandes navegações, espanhóis e portugueses dominaram as Américas com as colônias que foram conquistando lá. Essa foi a primeira prática de imperialismo com o colonialismo, né? E posteriormente, isso aí a gente vai ver mais pra frente, nessa mesma época dos Estados Unidos, com objetivos industriais, para conseguir, por exemplo, matéria-prima. Isso aí a gente vai ver mais quando a gente estiver falando do neocolonialismo, né, a partilha da África, esse tipo de coisa, mas também vale para o que os Estados Unidos vão fazer. E hoje em dia, 2021, século XXI, esse imperialismo se dá de uma maneira um pouco menos agressiva, digamos assim. Não é exatamente conquista de territórios, mas é um domínio cultural, uma dominância. É o imperialismo dos Estados Unidos, tem um imperialismo sobre o Brasil, por exemplo, que é uma nação mais vulnerável. Tudo que a gente consome praticamente tem origem nos Estados Unidos, ou de tecnologias que surgiram nos Estados Unidos, tudo vem de lá. Assim como na época da Guerra Fria, era uma disputa, lembre-se, por áreas de influência. Era um imperialismo entre Estados Unidos e União Soviética, só mudou a formatação, mas continua havendo imperialismo dos mais fortes sobre os mais fracos. E vamos ver então o imperialismo ao longo da história. A gente já falou, né, de Espanha e de Portugal. A gente viu desde o ano passado, quando a gente começou a estudar a Revolução Francesa, que o antigo regime estava em crise. Portanto, Espanha e Portugal, que ainda tinham governos absolutistas e depois foram tomados pelo governo de Napoleão, perderam seu poder, tiveram seu poder diminuído, porque lembrem-se, quando o Napoleão dominou o território, por exemplo, da Espanha, as colônias espanholas foram conseguindo independência. E nesse momento aí, no final do século XIX, Espanha e Portugal estavam em crise. Assim como o antigo regime já vinha em crise há um bom tempo, por conta da perda de suas colônias e por esse domínio napoleônico, assim eles diminuíam seu poder e surgiam novos impérios. Se por tanto tempo prosperaram Portugal e Espanha, naquela época surgia o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, Reino Unido, a Inglaterra, que já estava no auge há muito tempo, a França e o nosso tema de hoje, os Estados Unidos da América, como potência imperialista. E a gente vai ver também outros exemplos que tinham naquela época, tá? Por exemplo, o Brasil nunca conseguiu exercer imperialismo sobre grandes potências. Por quê? Porque o imperialismo é de uma nação menos vulnerável, uma nação mais forte, uma nação preponderante sobre uma nação
mais vulnerável. E o Brasil conseguiu exercer, de certo modo, imperialismo sobre nações mais vulneráveis que ele. Então o Brasil exerceu, na Guerra do Prata, na Guerra do Paraguai, imperialismo sobre países, sobre estados nacionais mais vulneráveis que ele, como, por exemplo, o Uruguai e o Paraguai em Guerra do Prata e Guerra do Paraguai, que tem vídeo passando aqui em cima também. Outro exemplo, o Japão. Até hoje tem um imperador no Japão. Não sei se vocês sabem, mas tem um imperador. Mas, assim, ele é tão inútil quanto a Rainha Elizabeth na hora de tomar as decisões, entendeu? Mas o Japão já quis expandir seu território, já quis realmente conseguir um super imperialismo. E não conseguiu. Você vê na Segunda Guerra, por exemplo, o Japão fazia parte do eixo. Junto com a Alemanha, junto com a Itália, junto com o nazismo e fascismo, tinha o Japão ali querendo conquistar territórios. E daí foi querer fazer frente com os Estados Unidos, bomba de Hiroshima, bomba de Nagasaki. De lá pra cá, o Japão nunca mais se meteu com os Estados Unidos. Pelo contrário, eles são aliados até hoje e é uma coisa que vem se tornando cada vez mais comum na política mundial, na geopolítica mundial. Grandes potências buscam, em geral, a aliança. Por quê? Porque sabem que se entrar em conflito com as tecnologias de hoje em dia pode ser fatal, proporções catastróficas para a humanidade, né? Mas o ato de jogar as bombas de Hiroshima e Nagasaki foi, de certa forma, intimidador, mas foi uma demonstração de poder, foi uma demonstração de imperialismo dos Estados Unidos para cima do Japão, que acabou se provando inferior, mais vulnerável que os Estados Unidos, né? E agora vamos para o tema de hoje mesmo, que é os Estados Unidos como potência imperialista. Bom, os Estados Unidos foram se desenvolvendo em vias a se tornar uma grande potência. Então, um dos argumentos, além do destino manifesto, destinados por Deus a levar o progresso, a civilização para o oeste, que a gente viu, o vídeo está passando aqui em cima também, até por uma negligência salutar da Inglaterra, um dos argumentos também era tornar-se uma grande potência. Acreditava-se que para ser uma grande potência era necessário ter um grande território. E nessa aí, por meio de compras, guerras, anexação, apropriação de territórios indígenas, com genocídio indígena, territórios que pertenciam ao México, à Espanha, à França, à própria Inglaterra, as potências europeias, né? Os Estados Unidos conseguiram ter um grande território para ser uma grande potência. Isso aí foi um primeiro passo. E daí houve outros fatores que levaram ao imperialismo dos Estados Unidos, como, por exemplo, a produção agrícola de algodão, tabaco e outras coisas, como, por exemplo, tanto com mono como com policultura, né? Então, a produção agrícola de matérias-primas e também manufatureira, que ocorria muito pela negligência da Inglaterra, que já vinha desde o período colonial esses dois tipos de produção, mais o desenvolvimento dessa manufatura. Então, tinha produção agrícola, algodão e tabaco, produção manufatureira e também outras coisas que tinha, tá? Madeira, as coisas que os Estados Unidos produziam. E a manufatura. Qual que é a evolução da manufatura? A evolução da manufatura é a indústria. E os Estados Unidos visavam a industrialização e, para isso, eles tinham uma mão de obra abundante de imigrantes, que a gente viu no vídeo também da expansão dos Estados Unidos, né? A gente viu como é que eles atraíam imigrantes e como que, por exemplo, eles conseguiram tirar muitos imigrantes do Brasil por benefícios, como, por exemplo, a lei da propriedade rural, né? O Homestead Act. E daí os Estados Unidos conseguiam muita mão de obra e buscavam a industrialização. Isso foi um fator primordial para o imperialismo, tanto dos Estados Unidos como das grandes potências europeias, que a gente vai ver depois. Vamos lá, então. Fatores políticos. Desde a independência em 1776, os Estados Unidos estavam mais do que adequados ao que era considerado moderno e promissor naquela época, né? Então, os Estados Unidos tinham um governo republicano, presidencialista, liberal e democrático. Aí você vai falar, Ricardo, as mulheres não votavam, os escravos não votavam. Claro, depois deixou de ter escravidão. Ok, mas dentro do que se considera democrático, no século XVIII e XIX, os Estados Unidos eram, sim, democráticos até hoje, a maior democracia do mundo, né? E em 1865, essa condição melhorou ainda com a abolição da escravidão após o fim da Guerra de Secessão, né? Os interesses do norte prevalecendo ao sul, que era escravista. Os Estados Unidos, com a abolição da escravidão e com a consolidação dessa república presidencialista, liberal e democrática, tem uma estabilidade política e econômica após a Guerra Civil, que foi também de grande significado para esse imperialismo, né? Outras coisas que acabaram colaborando muito para esse imperialismo. A doutrina Monroe, do presidente James Monroe, em 1823, América para os americanos. Isso aí vai se trovar uma coisa hiper controversa, né? Mas América para os americanos, que pregava o quê? A expansão para o oeste também. É por isso que a gente tem que sempre saber relacionar os conteúdos, não são coisas isoladas. A expansão para o oeste já dizia naquela época buscar a hegemonia frente às potências europeias. Mas então, a doutrina Monroe, América para os americanos, era a hegemonia política frente à Europa, com o fim da interferência europeia no continente americano.
E para acabar com essa interferência europeia no continente americano, os Estados Unidos apoiaram toda e qualquer independência que ocorria dentro do continente americano. Para quê? Vai embora a Espanha, vai embora a França, vai embora quem tiver aqui, Inglaterra, porque o continente americano é para os americanos do continente americano. Na prática, entretanto, o fim da interferência europeia coincidia com o início da interferência dos Estados Unidos da América. Então, na prática, não era a América para os americanos, era o continente americano para os americanos dos Estados Unidos, para os estadunidenses. Então, eles teriam hegemonia, eles teriam imperialismo, eles teriam influência e não os europeus, e isso tem consequências até hoje, né? Junto da doutrina Monroe surgiu no governo de Theodore Roosevelt a política do Big Stick, que é o grande porrete mesmo, né? Tem a foto aí embaixo que vai aparecer. E a política do Big Stick tinha como base proteger os interesses dos Estados Unidos, sempre através do diálogo, mas se fosse necessário, tá? Só se fosse necessário, o uso da força. Big Stick era o símbolo do domínio estadunidense. Vamos dialogar, mas se precisar, ó, estamos aqui, prontinho para bater em você. E daí a gente tem vários exemplos, não tem que saber isso com grandes detalhes, mas é para saber que o imperialismo dos Estados Unidos começa dentro da América, com aquela tal interferência. Sai a hegemonia europeia, entra dos Estados Unidos. E os Estados Unidos ajudam na independência de Cuba contra a Espanha é derrotada, e fale de vez, que a Espanha já estava desgraça. E os Estados Unidos e Cuba venceram, os Estados Unidos ganharam da Espanha, receberam da Espanha, né? Os territórios de Porto Rico e das Filipinas. Até hoje, Porto Rico é um protetorado dos Estados Unidos, viu? E aí interferiu em Cuba e no Panamá. Então teve essa ajuda aí para Cuba, mas além de receber as Filipinas e Porto Rico da Espanha, o que os Estados Unidos ia ganhar ajudando a Cuba, hein? Pois bem, ajudando na independência contra a Espanha, interferindo na geopolítica de Cuba, os Estados Unidos exigem que houvesse na emenda da Constituição cubana recém-criada, do país recém-criado, a emenda Platt. O que essa emenda dizia? Ela dava direito aos Estados Unidos de interferirem política e militarmente em Cuba. Isso porque ainda criaram Guantánamo, que é a prisão que existe lá até hoje. E a elite cubana se beneficiou disso, então aceitaram tranquilamente. No Panamá foi uma coisa muito semelhante, só que não foi contra a Espanha, foi contra a Colômbia. Os Estados Unidos vão lá, apoiam o país. Panamá contra a Colômbia, conseguem os territórios, ajudam o Panamá. Eba, conseguimos a independência. E o Panamá, em troca, tem que dar o quê? Tem que deixar os Estados Unidos abrirem o canal do Panamá, que pertenceu até 1999 aos Estados Unidos, e o canal do Panamá era nada mais nada menos do que uma via marítima do Atlântico até o Pacífico, do leste até o oeste. Era uma via comercial que ajudava muito os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos também dolarizaram a economia do Panamá, construíram prédios tipo os Estados Unidos lá, mas o Panamá até hoje vive uma condição social horrível. Mas essa foi a política dos Estados Unidos de começar interferindo dentro do seu próprio território. Isso é para a gente ver como é que surge o imperialismo dos Estados Unidos da América. E se você estava atento aos nossos slides que vinham passando aí, né? Você viu que tinha um bebezinho, depois ele virou uma criança, um adolescente, um velho gordo, depois um velho mais gordo ainda, e o cara foi engordando. Será que é porque ele comeu muita French fries? Porque ele comeu muito hambúrguer? Não. Esse aí é o nosso querido tio Sam, ou o Uncle Sam, que é o quê? Uma personificação do nacionalismo dos Estados Unidos. E o Uncle Sam, ele representa muito do que foi e do que é o nacionalismo norte-americano, que até hoje é muito forte. São pessoas muito patriotas, muito mais do que aqui no Brasil, se a gente for ver bem, né? E os primeiros 3 a gente ignora porque não tem a ver com isso que a gente está falando hoje. Mostra como é que eles eram as 13 colônias, seu expansionismo, foram crescendo. Mas a gente vai ver aí, então, 7 momentos, né? E a gente vai falar de 4 especificamente. Então, por exemplo, o Uncle Sam, de 1861, ele ainda não está gordo, mas ele está usando uma cartola e um fraque. O que isso simboliza? Tudo tem um simbolismo por trás, gente. Isso simboliza que ele era respeitado, isso simboliza que ele era da aristocracia, que ele era importante, ele vai ganhando importância. E o Uncle Sam, ele representa os Estados Unidos. Sempre lembra disso. Já em 1898, que foi o ano da independência de Cuba, né, contra a Espanha, ele já está gordo. Isso simboliza poder, isso simboliza riqueza, e além do mais, ele está com um charutinho. Isso é um beijo, né? Mas tudo bem. Ele está com um charuto. E é o charuto de quê? O charuto cubano. Tudo simbolizando. E em 1899, ele está maior ainda, segurando um navio. Porque isso aí simboliza o quê? O Canal do Panamá, simboliza territórios de Filipinas, de Porto Rico, de Cuba, todos os territórios litorâneos, né? E por último, nós temos a imagem, não sei se vai dar para ler aí, mas está escrito
Espanha, Inglaterra, todas as grandes potências, França, dando as mãos para os Estados Unidos. Nós queremos nos aliar a você, porque são as potências dando a mão, querendo aliar-se à grande potência mundial, que cada vez mais provava o seu poder, sua capacidade, né, de imperializar e de colonizar e de influenciar para cima do mundo inteiro. E hoje a gente vê que isso se concretizou bastante até. Bom, então vamos chegando ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado por assistir. Eu espero que você tenha gostado desse início do conteúdo do terceiro ano do ensino médio. A partir da semana que vem eu vou começar a trazer conteúdos alternados, provavelmente entre história geral e história do Brasil. Não sei o que eu vou trazer na semana que vem, tá? Se você quiser saber de horário de vídeo, pra você botar pra tema de vídeo, pra você botar pra volta do momento aleatório que tá vindo por aí, deve vir nessa semana já no novo modelo que foi votado por vocês lá no Instagram, me segue lá no Instagram, @RickVideoaulas, pra ficar sabendo de tudo e pra participar também da comunidade Rick Videoaulica, né? Se inscreve no canal, já falei. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, pausa o like. Vai me falar nos comentários o que você não gostou pra eu poder melhorar pra próximas vezes, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!